Programa nas Entrelinhas. Iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação: Professor Enio Luiz Spaniol. Movimento de combate à corrupção requer participação social. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando o nosso programa nas Entrelinhas, o programa do Departamento de Administração Pública da ESAG UDESC, todas as quartas-feiras da manhã aqui pela Rádio UDESC. Tudo bom, Henrique? Tudo ótimo, professor. De volta, mais um semestre, iniciando. É bom? Mais trabalho. Mais trabalho. Muito bom. Temática importante para a discussão hoje? Importantíssima. E a gente vai fazer uma contextualização para vocês, ouvintes, se tornarem mais próximos desse tema. Então vamos lá. Muito antes do atual momento político que o Brasil vive, com a exposição de uma sequência de escândalos, o movimento de combate à corrupção defendia princípios éticos de honestidade, transparência, justiça social e ações que clamam pelo uso correto dos recursos públicos e de comprometimento com a sociedade. O movimento está preocupado em diminuir e acabar com a corrupção em nosso país. Isto exige mais fiscalização, denúncia de casos comprovados e penalização dos responsáveis. Tudo isto, porém, só é possível com a participação dos cidadãos. A sociedade é criadora de um conjunto de instituições que, em tese, estão a serviços desta mesma sociedade. E assim por diante, a gente vai discutir mais sobre isso, né, professor? E essa temática, então, vai ser discutida com a presença de Luciana, que é advogada licenciada, especialista em administração, gestão pública e políticas sociais, em direito processo penal, conciliadora, mediadora e árbitra judicial. Atualmente realiza residência jurídica no Ministério Público de Santa Catarina e membro do Fórum Permanente de Combate à Corrupção. Tudo bem, Luciana? Bom dia, professor. Obrigada pelo convite. Satisfação em estar aqui e poder representar os colegas do Fórum Permanente. E quem participa também é o Michel Pinheiro. O Michel é bacharel em Direito, ele é empresário e um dos fundadores das marchas contra a corrupção. Tudo bom, Michel? Bom dia, professor Enio. Agradeço o convite de estar presente aqui na rádio, podendo fazer o nosso trabalho. Eu queria perguntar para a Luciana, para ela nos dizer um pouco da história do movimento de combate à corrupção. Pois não, professor. Há escritos que reportam que a corrupção ocorre no Brasil desde o século XVI, com o comércio de especiarias. Outros escritos nos reportam que o nepotismo já teria desembarcado no Brasil a bordo da primeira caravela. Nesse sentido, eu me levo a concluir que, desde o século XVI, o movimento anticorrupção já existe. Porque nós temos em nossa sociedade, sempre tivemos e ainda temos, cidadãos honestos e que se indignam com injustiças. Sobretudo no século XIX e XX, com o advento da internet, das novas tecnologias, o movimento anticorrupção tomou força e forma. E em Santa Catarina, pode-se dizer que a comoção para um movimento anticorrupção brotou mais fortemente na sociedade a partir da campanha O que você tem a ver com corrupção, proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina em 2004 no município de Chapecó. Portanto, o fundador é catarinense. O fundador da campanha proposta pelo Ministério Público é o Dr. Afonso Guizo Neto, natural de Araranguá, porém, muito novo, aos 4 anos de idade, veio residir em Florianópolis. O Fórum Permanente de Corrupção, um parceiro dessa campanha, teve a sua atividade mais recentemente, não é mesmo, Michel? Correto. Nós idealizamos várias reuniões no início, porque organizávamos algumas marchas, né? E tivemos em contato, vimos que o Ministério Público abraçou a campanha, que foi fundada pelo Dr. Afonso Guizo, que foi mencionado aqui, e reunimos todos os interesses, né? Pessoas civis e órgãos públicos tinham interesse em participar disso, e o movimento criou força. No início a gente achou que não ia ter tanta relevância, mas aos poucos a sociedade veio aderindo ao movimento. Essa instituição, a pergunta por fora aqui, foi criada mais ou menos em qual ano, assim? Mas faz bastante tempo já? Já fazem alguns anos, me recordo, acho que já desde 2012 já vem atuando nas ruas. E aproveitando já, ela não é só nacional, mas também é internacional? Sim, pelas informações foi firmados alguns convênios fora da campanha com outros países, né? Até o Dr. Afonso teve alguns eventos no exterior firmando essa campanha. Nossa. Então temos uma grande proporção, né? Nacional e internacional.
Ele tem um reconhecimento internacional. Sei que tem outros países que se basearam muito nesse modelo catarinense brasileiro para adotar também esse combate. Porque a corrupção é um problema mundial, não é só um problema catarinense brasileiro. Verdade. Isso mesmo. Nós temos atualmente uma ONG que atua muito fortemente, a ONG Transparência Internacional, e eles realizam anualmente uma pesquisa e formam um índice de percepção de corrupção. E esse índice engloba países do mundo todo. Para os senhores terem uma ideia, o 0 é o país mais corrupto e o 100 é o país menos corrupto. O Brasil possui uma pontuação em torno de 43. Nós estamos depois do Paraguai, Argentina, Bolívia. A Coreia do Norte é o país mais corrupto do mundo, dentro dessa escala criada pela Transparência Internacional. E o país menos corrupto é a Dinamarca, que alcançou um patamar de pontuação de 92. Aproveitando já que vocês também... A gente estava até conversando antes de começar o programa, teve uma carta que vocês estavam em produção. Qual que é relacionamento, qual que é a relação desta carta diante do movimento contra a corrupção seus? Essa carta foi criada pelo Fórum Permanente de Combate à Corrupção. Esse fórum que o Michel colocou está em atuação desde 2012 e é composto por membros dos diversos segmentos da sociedade catarinense. Nós estivemos num período de inatividade após a transferência do Dr. Afonso para o município de Joinville, mas agora, com a coordenação da campanha pelo Dr. Promotor Samuel Naspolini, o nosso grupo volta a tomar força e então elaboramos essa carta de princípios que norteará as nossas ações em 2015. Nós já temos elencados para esse primeiro momento as seguintes frentes de atuação: fomentar a educação a jovens e crianças quanto à ética e combate à corrupção, promover conscientização quanto ao papel do cidadão, promover discussões relacionadas à reforma política e outros aperfeiçoamentos legais e institucionais, e atuar como fiscalizador de ações públicas. Como nós queremos fazer tudo isso? Participando em palestras, eventos, debates, cursos de capacitação que suscitem a temática, apoiar movimentos de reforma legislativa que ajustem as sanções dos delitos e crimes de corrupção, exigir a adequação de órgãos públicos nos 3 poderes, os ditames da Lei de Acesso à Informação, que nós consideramos relevantíssima ferramenta de controle social. Queremos apoiar incondicionalmente a atuação livre e autônoma dos órgãos de controle, como o Ministério Público, o Poder Judiciário, as polícias federal e civil. Apoiar o debate de conteúdos envolvendo cidadania, filosofia, política e ética. Apoiar propostas de reformas políticas, o fim do financiamento eleitoral, fim do voto secreto nos departamentos e nas comissões de serviço público, processos mais rápidos e transparentes de funcionários públicos envolvidos em corrupção, acompanhar investigações, enfim. Essas são apenas algumas das ações que queremos tomar como mote do nosso movimento neste ano. Ou seja, Michel, essa carta tem um forte cunho político, né, para tentar intervir e ajudar para a sociedade a acabar com a corrupção. Verdade. Ela vem com a vontade popular, a vontade de algumas instituições que combatem a corrupção, e ela trata-se de incentivos de projetos de leis para que sejam feitos, né, na legislação pertinente, ações e projetos que visam a coibir a corrupção, como já tivemos algum exemplo das campanhas que ocorreram como Ficha Limpa, que a população praticamente conseguiu fazer que os políticos voltassem e aprovassem o Ficha Limpa, né, porque no primeiro início eles queriam boicotar esse projeto, e esse projeto tomou força com as ações populares. Outro movimento foi a PEC 37, né, que eles queriam tirar o poder investigatório do Ministério Público, a população saiu às ruas novamente e o projeto foi derrubado. E vocês querem fazer mais um movimento aí com a população para dia 16 de agosto? Isso, nós vamos agora fazer mais uma marcha contra a corrupção, né, dia 16 de agosto. A previsão é 15 horas, saída do Ticem em direção à Polícia Federal. Então, 16 de agosto, no Ticem. No Ticem, às 15 horas. Às 15 horas. Sairemos em direção em marcha, né, pacífica e ordeira, em direção à Polícia Federal. A nossa marcha, o nosso grupo sempre sai por último das marchas, exatamente para
ter a relevância que nós lutamos pelo combate à corrupção. Nós não levantamos bandeiras de impeachment ou outros atos, até porque nós sempre aguardamos o trânsito em julgado. Então, desde que foi fundadas as marchas, com qual eu participo desde a adolescência, sempre foi esse cunho. A gente só levantou bandeira quando teve o trânsito em julgado, até por em respeito às instituições como o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, as polícias, né, federais, estaduais, militares que participam, elas também concordam com isso, que primeiro tem que ser provado e condenado para depois nominar. Isso. Claro. E essa mobilização, ela tem, as anteriores, tem tido uma participação intensa da população? Sim, tivemos a primeira marcha de repúdio, quando foi o escândalo do Mensalão, que vocês viram aquela ocupação na ponte, que estima-se de 40, né, a 60 mil pessoas, e foi uma marcha que ela simbolizou muito a reação de Florianópolis e de Santa Catarina, né? E repercutiu em todo o país. Foi uma marcha que não foi somente em alguns estados, foram em quase todos os estados que aderiram à marcha em grande escala. Tivemos aquela bonita ocupação, né, da ponte, até que a gente sempre recomendou não ocupar a ponte para não tirar o direito de ir e vir, mas no calor do momento, a juventude, os acadêmicos acabaram ocupando a faixa da esquerda. Mas foi pacífica, foi ordeira, né? Convocamos o pessoal na hora para ir retirando a ponte somente para fazer aquela manifestação. E depois viemos com as marchas da ponte, né? Tivemos adesões aí de 30 a 35 mil pessoas. E essa agora, 16 de agosto, esperamos a participação dos acadêmicos, até da ESAG, da UDESC, né, da Universidade Federal, de mais universidades, para aderir ao movimento. E nós estamos estimando aí em torno de 40 a 50 mil pessoas participando, devido aos escândalos agora do Petrolão, as prisões recentes de José Dirceu, o pessoal que está envolvido nessa propina, como as empreiteiras. Então, o povo está bem indignado. Então, acredito que a gente vai ter, igual a primeira, que foi da ponte, né, desses movimentos todos que ocorreram desde o Mensalão, teremos chance de ter uma mega manifestação na Grande Florianópolis. O interessante é que é apartidário isso também, né? Porque soa muito que às vezes os partidos estão por trás, estão querendo tomar o poder. Como é que vocês veem isso? Olha, professor, a democracia nos permite um convívio harmonioso e respeitoso com nossos pares, a despeito das opiniões e filiações políticas. Mas o Fórum Permanente de Combate à Corrupção é 100% apartidário. Nós não defendemos qualquer bandeira política e buscamos evitar que em nosso meio, nas passeatas, haja situações que possam resultar em manifestações de cunho político partidário. Isso porque nós somos em defesa da justiça, da honestidade, da ética e do combate à corrupção não apenas no meio político, mas em todos os órgãos e entidades da sociedade, no micro e no macro. Entendemos que a cultura anticorrupção deve ser perpetuada e praticada inicialmente dentro das nossas casas, no seio das nossas famílias. Nossas crianças e adolescentes devem chegar aos bancos escolares prontos para a continuidade do aprendizado de uma ética de honestidade e respeito social. Até as questões de a gente, desde o início das marchas, ter cunho apartidário, até porque a população tem um certo repúdio com a política, né? Com a política que vem sendo praticada hoje. A política, no seu conceito original, ela é uma coisa linda e maravilhosa, só que os que hoje estão detentores dos cargos eletivos, eles estão envolvidos em escândalos, em corrupções, e isso está sendo um grande problema. Então a sociedade vem criando um repúdio com isso. Então quando se leva uma bandeira ou uma camiseta de partido, a gente vê que a população manda a pessoa se retirar da marcha ou se retirar a camiseta e a bandeira para poder participar, porque elas não deixam participar de cunho partidário. E quando algum político se manifesta nas marchas, ou com megafone, ou algum microfone, como já aconteceu, foram vaiados. Foram vaiados e... Aconteceu isso na marcha lá, que acabou tomando a ponte, eu vi acontecendo isso lá. Isso, tiveram políticos que quiseram se manifestar e os próprios estudantes expulsaram eles da marcha e tiraram a voz da direito dele de falar, né? Então, ela é totalmente apartidária, eles não querem envolvimento político, seja nenhum partido, até sabemos que tem partidos que estão hoje na atual oposição, mas que já foram governo, outros partidos que estão, vamos dizer, no governo estadual, que já foram oposição. Então, você começar a botar políticos e cunho vai virar uma briga partidária. E isso não é a intenção briga partidária. Nós queremos a fiscalização da corrupção. Nós queremos a punição dos envolvidos e que as polícias, tanto federais, estaduais, possam fazer a sua investigação sem pressão, sem sofrer o assédio do governo ou de algum deputado entrando em contato, telefonando para o delegado, pressionando, vou cortar tal projeto, vou cortar isso.
e tentando de alguma forma boicotar mostrar que o a povo investigação. apoia, né? E mostrar que o povo apoia, como aconteceu a Polícia Federal. A Polícia Federal hoje tem como autonomia, está enfrentando o governo, a gente sabe que está sendo vetado concursos públicos, é bem dificultoso. Eles não revelam isso até por falta de, né, por questão de ética, mas a gente vê que a Polícia Federal está sendo boicotada em todas as partes por ela estar nesse combate à corrupção. Em suma, o movimento de combate à corrupção está aí para tentar minimizar e resolver o problema da corrupção no país. Colocou agora a carta contra a corrupção, essa carta que foi apresentada pela Luciana, e o movimento dia 16. E a vida segue. A gente tem que continuar lutando. É isso, Luciana? É isso mesmo, professor. A vida segue. Gostaria de reforçar o convite aos colegas, professores da ESAG e UDESC para nos acompanhar não somente no dia 16, mas para fazer parte desse nosso fórum, cujas reuniões são publicadas geralmente online. Muito obrigado. E damos a recomendação, pessoal, não utilizar vermelho nem preto para não ser confundido partidário. com os movimentos que ocorrem, né? Muito obrigado, Michel, pela participação no nosso programa. Muito obrigado, professor. É um prazer estar aqui podendo divulgar esse movimento que faz um bem pela sociedade. Obrigada Luciana. a todos. Obrigada. É isso aí. Muito obrigado também, professor. E o nosso programa volta semana que vem nesse mesmo horário. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.